Eu quero voltar ao relato primário, né, da queda, do pecado cometido lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, eu vou ler do verso 1 a 5. A Bíblia diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha a natureza da proposta. Não, não é do jeito que Deus falou. Não tem esse negócio de morrer. Vai dar nada não. Não é bem assim. Olha, Deus, na verdade, sabe o que é que vocês vão experimentar se comer. Ele está sabotando vocês. Toda a essência da proposta de Satanás é colocar em dúvida a voz de Deus, a advertência de Deus, e usa isso mexendo com os nossos desejos. Porque algo que nós precisamos entender sobre a natureza da tentação é que o diabo não pode empurrar um desejo goela abaixo de ninguém. A Bíblia diz no livro de Tiago que cada um é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Ué, se é o nosso próprio desejo que está por trás da tentação, qual a relação que a Bíblia faz disso com a pessoa de Satanás? Porque ele provoca, ele estimula esses desejos e ele sempre tenta fazer isso com uma base comum de operação que é o engano. Quando falamos, né, no vídeo anterior a respeito de Ananias e Safira, nós vemos exatamente, né, a mesma menção bíblica de alguém que age com inconsequência, imaginando que não teria nenhum problema, que não seria descoberto, mas o fim não foi bem esse. No livro do Apocalipse, nós temos em plena era da graça, o próprio Senhor Jesus dirigindo uma mensagem à igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira, e ele diz assim: tenho porém contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Assim como no início, quando Deus adverte, né, Adão, dizendo: olha, no dia em que comer, você certamente vai morrer. E Deus não falava sobre morte física. Adão viveu muito tempo depois de comer do fruto da árvore. Deus falava de morte espiritual. Morte na Bíblia não tem ideia de fim de existência, mas de separação, né? Quando a Bíblia menciona a morte do corpo, não está falando do fim da nossa existência, mas da separação desse mundo físico, palpável, tangível. E quando fala de morte espiritual, está falando da separação de Deus. E o homem descobre depois que tudo que Deus havia falado, como deveria ser esperado, era verdade, porque ele não pode mentir. As consequências se manifestaram. E tudo que Satanás falou, dizendo que não era bem assim, que não ia dar nada, era mentira, como era de se esperar. A voz da transgressão sempre tenta colocar em xeque a voz de Deus, nos levando a duvidar das intenções de Deus quando estabelece proibição e nos levando a acreditar que não há consequências. Mas nós precisamos entender que nos atributos divinos não encontraremos apenas a essência do amor. Deus também é um Deus justo. E um atributo não entra em disputa ou concorrência com outro atributo. O amor de Deus jamais anulará a justiça de Deus. E todos os atos têm consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 diz: tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito há de colher a vida eterna. E o que Deus está falando a essa mulher que ele, né, chama de Jezabel, não acredito que necessariamente precisa ser o nome literal, mas há uma alusão a Jezabel do Antigo Testamento. O Senhor diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. O problema é que as pessoas confundem a longanimidade, a paciência de Deus em não aplicar juízo imediato quando pecam. Eles confundem longanimidade com impunidade, e são coisas completamente diferentes. O Senhor diz: dê-lhe tempo para se arrepender. Não quer arrepender? O juízo vai se manifestar. Eu vou colocá-la de cama, né? Eu vou pôr em grande tribulação os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos, e basicamente Deus está dizendo: é impossível não ter consequências, embora a essência da mensagem tente promover isso.
A Bíblia nos fala a respeito de Esaú. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, fazendo uma releitura do que acontece com um dos filhos de Jacó, diz: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem que também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia fala sobre não ser impuro ou profano. A Bíblia diz que ele vende o direito de primogenitura de forma inconsequente. Em outras palavras, ele está dizendo que me adianta ter uma promessa da bênção de Deus se eu sequer vou continuar vivo para isso. E nós sabemos que é uma valorização. Ele era um caçador, a Bíblia diz. Era alguém que não comia o tempo todo e toda hora. Que em alguns momentos tinha comida em abundância, em outros sabia exatamente o que era passar fome. Ele sabia que ele não ia morrer por conta daquela fome. Mas muitas vezes nós permitimos que os nossos sentimentos, que as nossas necessidades, que as nossas carências falem mais alto e agimos com inconsequência em relação ao que virá depois. Porque a voz da transgressão sempre está dizendo: sua iniquidade não será descoberta. Ou se for, não será detestada. E nós precisamos entender sem a menor sombra de dúvida que isso não é verdade. Deus não pode mentir. Estabeleceu restrições para o nosso próprio bem e proteção, mas na sua justiça ele manterá todos os padrões de retribuição. Aliás, o tempo todo o que a Bíblia fala quando menciona a vinda de Jesus é que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. É que nada que é feito em oculto vai permanecer escondido. É que tudo será trazido à luz e que ele não vai julgar apenas ações, mas as intenções do coração. Nenhum de nós pode acreditar nesse engano. O golpe está aí, como a gente tem dito, cai quem quer. Que nós possamos dar atenção a essa advertência e guardar o nosso coração, fugindo do perigo da inconsequência.